Fala aí, galera. Bom, hoje eu vou falar sobre o Zeta do fim, tá? Na minha opinião, é o Zeta que possui maior sinergia em todo o jogo no momento, tá? O time da Resistência fica com a sinergia muito, mas muito forte mesmo com esse Zeta. Então, vamos dar um confere aqui em como funciona. Vamos lá. A básica dele sem Zeta já dá 30% de aumento de ataque e 60% de defesa aos aliados da resistência, tá? E aí colocando Zeta, toda vez que um aliado da resistência perde previsão, do time da resistência, quem ganha previsão? A Rei e o piloto, tá? Então toda vez que eles perdem previsão, eles ganham vantagem por 2 turnos. E toda vez que um inimigo recebe dano por exposição, o cooldown de todas as habilidades de todos os aliados da resistência são reduzidos por 1. E cada um deles ganha 35% de medidor de turno. Então qual a vantagem disso? O time da resistência aplica exposição o tempo todo, tá? Com eles aplicando exposição o tempo todo, eles ganham muito medidor de turno. Então fica um time extremamente rápido, e como o cooldown deles é reduzido, fica um time extremamente rápido que vai jogar com habilidade o tempo todo, né? Eu tô falando resumidamente aqui, porque a gente lendo as habilidades já consegue ter uma boa ideia sobre como funciona. No fim, tirando a habilidade Zeta, a habilidade que vai ser mais será usada é o Takedown. Qual a vantagem do Takedown? Ele tem apenas 2 turnos de cooldown, tá? Então você pode usar um turno sim, outro não. Só que como ele usando o Zeta toda hora reduz o cooldown, então ele vai praticamente usar o Takedown o tempo todo, em todos os turnos, tá? Então o que o Takedown faz? Aplica exposição de forma garantida, tá? 100% de chance. E ainda tem 80% de chance de atordoar o inimigo. Então essa habilidade aqui é importante você colocar um ômega nela. Na básica, pode ver que eu nem coloquei ômega ainda, não tenho, tá? Mas não coloquei. Não é muito necessário, você praticamente não vai usar a básica dele, tá? Vamos dar uma olhada agora no próximo personagem, que é o Paul. O Paul, o ômega mais importante dele aqui, os dois mais importantes, né? Um é no bravado e outro é no stand firme. O que o bravado faz? Tem um cooldown de 4 turnos, tá? Então ele remove 25% de medidor de cada inimigo, com 65% de chance de causar exposição. E no alvo primário ele aplica imunidade a buff. Isso também é bem útil, tá? E a única dele é o seguinte: toda vez que ele perde a provocação, essa provocação passa para o fim por 1 turno. Então os 2 caras que são os mais parrudos desse time, que são o Paul e o Finn, eles vão proteger bastante os demais jogadores, tá? Os demais personagens. Vamos dar uma olhada agora no piloto, tá? O piloto, essa skill dele tem 3 turnos de cooldown, também zera rápido com Zeta. E tem 65% de chance de aplicar exposição, tá? Por 2 turnos. E aí ele também tem 65% de chance de ganhar previsão de ataque. E aí quando perde previsão, ganha vantagem. Enfim, uma coisa leva a outra. E a básica dele, que é um ômega importante colocar aqui também. Ainda não coloquei porque não tem, tá? Ele vai passar a ter 55% de chance de ganhar 35% de medidor de turno. Então ele usa a básica, vai ganhar 35%. Se acertar um dano crítico, que é a única dele aqui, vai ganhar mais 25% de medidor de turno. Ou se esquivar, né? Então ele ganha previsão na skill, esquiva, ganha vantagem e ganha 25% de medidor. Aí usa a básica, ganha mais 35%, mais 25%. E por aí vai, ou seja, a sinergia é muito boa.
piloto em si, tirando a Rei, é o que mais causa dano, tá, do time. Então os dois principais causadores de dano são a Rei e o piloto. E o terceiro vai ser o soldado. Vamos dar um controle aqui. Então o que o soldado tem? Na básica dele, tem que colocar ômega, importantíssimo. Ele tem 65% de chance de expor o inimigo, tá? 3 turnos. E a única dele, ele vai ganhar 55% de medidor de turno toda vez que o inimigo ganhar exposição. Então ele ganha 55% dele, mais 35% da skill de líder do fim, vai a 90%. Então esse aqui é o cara que vai atacar o tempo todo. E dos 5, é o que é onde a velocidade é o que menos importa para ele. Porque ele já ganha 90% do medidor de turno toda hora. Ou 55%, então ele ganha 55%, ou ganha 90%, entendeu? Ou ganha 35% quando não está jogando. Então velocidade para ele não interfere muito. E essa habilidade aqui que também requer ômega. Então você pode ver que para o soldado da resistência, o ômega é importante nas 3. Que o ômega nessa aqui, ele vai remover os efeitos de estado positivo do inimigo, tá? Remove todos. Então aqui ele tem 50% de chance de aplicar redução de velocidade e remove todos os buffs do inimigo. Também é uma skill bem interessante. E por último nós temos a Rei, que dispensa comentário. Ela é muito veloz, causa um dano cabuloso. E além dela bater forte, ela está ganhando 30% de ataque vindo da habilidade de liderança do fim. Então resumindo, é a que vai bater o tempo todo aqui. Enfim, explicado aqui resumidamente como que funciona a sinergia do time da resistência. Vou colocar um vídeo em prática para vocês. Hoje eu fiz uma guerra galáctica, tá? Vocês vão ver que eu terminei a guerra galáctica em 17 minutos. Com todos os personagens ainda com proteção. Ou seja, isso aí comprova como o time é extremamente rápido e eficiente. Aí você me pergunta, e para a arena? Eles servem para a arena? Para a arena, aí eu já acho que não seja um time top. Vai ser um time meta, mas um meta classe B, tá? Por quê? Porque no ataque ele vai muito bem, mas muito bem mesmo, tá? Só que na defesa, ele depende muito da inteligência do jogador. Coisa que o computador não tem. Então ele vai atacar alvo errado, ou seja, não vai priorizar alvo e tal. Vai ser uma presa fácil para quem está jogando manualmente contra esse time, tá? E, bom, para terminar aqui a explicação, vamos falar sobre mods. Quais são os melhores mods para cada um desses personagens? Bom, o Paul e o Finn, eles estão na mesma categoria. Prioridade para eles tem que ser velocidade e potência. Quanto mais potência, melhor. Eles sem mods, eles têm cerca de 20% de potência cada um, tá? Só no equipamento. Então é pouco. Você tem que colocar para arena ou para raid também uma potência de pelo menos 50% no personagem. Então você entope o cara com velocidade e 7 de potência também. A cruzinha de potência, né? Essencial para esses dois. Então você pode usar aí um set de velocidade com 2 mods de potência, sendo a cruzinha potência primária, ou usar tudo potência com voltando, travou aqui, ou a gente pode usar tudo potência com speed na secundária. Vamos dar uma olhada aqui no fim. Olha só, aqui eu usei um set que eu tenho de dano crítico, com chance de crítico, mas não é a prioridade dele. É que esse set aqui é bom, por quê? Ele está adicionando 24% de potência, como vocês estão vendo. Ali foi a 50%. Ele tem 26 sem mod, né? E está botando 85 de velocidade. Então deixou o Finn veloz e com a potência de 50%. O Paul, se vocês derem uma olhada aqui, ó,
eu fiz um mix de velocidade com potência, que foi o que eu sugeri. Se vocês derem uma conferida aqui, ele está ganhando 102 de velocidade. Então o Paul, como ele faz o taunt e remove o medidor de turno do inimigo, a prioridade do set mais veloz é para ele, tá? Você pode ver que ele ficou com 252 de velocidade e ganhou 40% a mais de potência, foi 55. Tá? Piloto. Piloto é dano crítico e chance de acerto crítico. Vocês podem ver aqui, ó. O dano crítico dele foi a 216%, tá? A potência, ele já tem 50% de potência no equipamento, ele maximizado tem 50%, não precisa de mod para incrementar isso, tá? E o dano físico ali, ó, aumentei um pouquinho, ele tá ganhando quase 500 de dano físico, que é o que causa dano. O soldado é a mesma coisa que o piloto, só que você tá com uma cruzinha de potência, pelo menos, como vocês podem ver aqui, eu estou usando a cruz de potência, tá? Aí vocês podem ver que velocidade botei pouca, tem 38 só. Dano físico 404 a mais. E potência estou adicionando 25 a mais, ficou 43. Na verdade eu poderia até incrementar um pouco a potência dele, mas 43 ainda é aceitável. O ideal é de 50% para mais. Como eu estou trabalhando ainda vou melhorar esse set dele aqui, pegando umas potência como status secundários aqui em alguns mods, dá pra completar isso. E a Rei é aquilo, dano crítico com chance de acerto crítico, tá? Velocidade, nem botei tanta velocidade nela porque ela já é veloz por natureza, tá? E também não tem tantos mods bons assim para colocar nos 5. Mesmo assim, ou seja, ela tá com os mods mais modestos aqui dos 5. Mesmo assim ela cumpre o seu papel de forma bem satisfatória. Bom, chegando à explicação, espero que tenham entendido aqui a sinergia. Vocês vão completar o entendimento dessa sinergia vendo o time na prática. Então no vídeo de hoje eu vou colocar aqui a Guerra Galáctica que eu fiz, tá? E durante a semana aí eu vou colocar também uma luta na rede do tanque modo heróico. E talvez algumas lutas na arena. Apesar de que já tem muito vídeo aí de time da resistência na arena aí. Mas vamos ver como que vai ficar a agenda aí durante a semana. Bom, espero ter gostado. No final, se tiver gostado do vídeo, da explicação, dá um like aí no vídeo. E é isso aí. Aquele abraço e até a próxima.